Bom, acabei de gravar o episódio da semana do Planos em Prática e no caso da semana quer dizer o de amanhã. E dessa vez está bem em cima por causa dos preparativos do livro, né, da Alice Black, então eu estou tendo pouco tempo para dar uma vantagem aí para os episódios. E esse episódio tem uma particularidade porque nele eu dei uma leve mexida na história para trabalhar com uma sugestão escrita num dos comentários dos vídeos. Então eu achei isso super interessante, é a segunda ou terceira vez que isso acontece durante os exercícios. É ótimo porque, como são exercícios de escrita criativa, nada melhor para trabalhar a criatividade do que mudar o rumo das coisas, explorar novas possibilidades. Eu falei até algo parecido no vídeo, trabalhar com o acaso, com o incerto, e trabalhar em cima de um estímulo que não partiu de mim é mais oportuno ainda. Então foi legal, assim, eu não introduzi ainda esse novo fator na história, mas eu já preparei o terreno para trabalhar com isso no episódio que vem. Essa história como um todo está me fazendo pensar mais. E é engraçado porque ela vai ficar menor, bem menor do que a do Zimmer, que foi a anterior, mas ela, se bobear, vai ter mais episódios, porque eu estou trabalhando as partes com muito cuidado, pesando bem os fatores, as características daquele universo ali que eu estou criando. Por quê? Porque eu estabeleci que essa história seria a primeira de uma série baseada nesse personagem, no Roger Bark, que é um personagem que já existia, como eu já tinha falado aqui. E como eu quero desenvolver esse universo que cerca esse personagem, eu estou pesando muito bem as condições, os contextos em que ele aparece, ou os outros elementos que o cercam, para poder conseguir aproveitar da melhor maneira possível, né? Dar continuidade às histórias da melhor maneira possível. Então a ideia é que de vez em quando apareça um episódio dentro da série de exercícios de escrita criativa envolvendo o Roger Bark e esse mundo ali que eu estou começando a criar agora. Então, por ser uma história que está me fazendo pesar as coisas e pensar um pouquinho mais do que eu estou escrevendo, eu acabo trabalhando trechos menores por episódio. Mas está ficando bom e é isso que importa. Hoje eu tinha me programado para fazer um monte de gravações, mas não estou 100%, a voz não está muito boa, acho que eu estou gripando. Então eu vou gravar só um vídeo para quarta-feira, o primeiro de uma série que também saiu daquele monte de ideias que eu anotei no meu caderninho. Vai ser um vídeo sobre subtramas. Então o primeiro vai ser sobre os conceitos e depois eu vou falando dicas e truques e maneiras de inserir subtramas numa história. E vai ser isso por hoje. No Senhor dos Anéis, por exemplo, a gente tem a missão do Frodo como trama principal, é claro, mas também existem os momentos em que Merry e Pippin precisam escapar dos orcs. E além disso, ainda tem as aventuras paralelas do Legolas e do Aragorn. E tudo isso vai se conectando conforme a história avança, melhorando ainda mais a narrativa. E como é que isso acontece? Esse é o assunto que a gente vai ver na semana que vem. Esse vídeo aqui é apenas uma introdução ao conceito de subtrama, e na semana que vem então a gente vai falar sobre as razões pelas quais vale a pena trabalhar com elas. Enquanto isso, se você ainda não conhece, aqui do lado tem a playlist com a terceira temporada da nossa série. Acabamos de receber uma ótima notícia, chegou por e-mail a arte da capa nova de Alice Black. Não é necessariamente uma arte nova, porque é a mesma da primeira edição, só que ela recebeu um tratamento de uma das capistas da editora. Então ela mexeu nas tonalidades, acrescentou alguns efeitos, ficou muito interessante, a gente gostou bastante. Ela está aqui atrás, eu não posso mostrar ainda, porque oficialmente ela não está aprovada e ainda tem alguns detalhes textuais para resolver, mas assim que puder então eu mostro ela direitinho. Bom, gravar agora o segundo vídeo da série sobre subtramas, esse abordando os motivos, as razões pelas quais seria benéfico o trabalho com subtramas numa história. E esse é o que tem caráter mais subjetivo de todos eles, né? Porque, na minha opinião, basta o autor querer, basta o autor desejar trabalhar com subtramas e ali ele vai arrumar um jeito disso acontecer. E eu já li em vários artigos, vários teóricos falando que não, que existem 3 ou 4 razões pelas quais valeria a pena trabalhar com subtramas, e saindo disso, a subtrama é desnecessária. Na minha opinião, não é bem assim, né? A criação artística ela não pode ser tão racional dessa forma, ainda que a gente vá alicerçando as coisas minimamente com princípios e regras que funcionam, e é mais ou menos um misto desses dois lados que eu quero colocar no vídeo. Então, essa coisa do autor trabalhar em cima daquilo que ele acha interessante, explorar dentro da história, e ao mesmo tempo existem momentos em que uma subtrama pode sim beneficiar uma história, ou até mesmo se fazer necessária, né? A subtrama fazer falta ali dentro daquela narrativa. Esse assunto vai render mais 2 vídeos, eu acho, no mínimo mais um. Então vamos ver como é que vai ficar a conversa de hoje. E por outro lado, a subtrama pode adicionar uma certa leveza, um alívio cômico a uma história, ou mesmo a uma passagem mais tensa ou mais pesada. E é sempre interessante saber dosar aí a intensidade disso para não se terminar com uma história desconfigurada, sem unidade na mão. Mas se for feito na medida certa, a chance de mexer com as emoções do público são muito grandes. Então, por exemplo, se você está trabalhando com uma história de terror
e tudo do início ao fim é desgraça, miséria, sofrimento, o leitor fica anestesiado. Isso na psicologia a gente chama de acomodação sensorial. Então o dia de hoje vai ser inteiramente dedicado à finalização das ilustrações internas de Alice Black. A gente está na reta final realmente. Então a maioria das ilustrações vai passar por um processo de refinamento, a gente vai ver os detalhes, alguns retoques que estiverem faltando, algumas tonalidades para corrigir. Tem uma que entrou na nossa lista de última hora, uma ideia que a gente teve agora no finalzinho do processo e a gente vai começar e terminar de uma vez só. E 2 ou 3 que tem uma finalização mais pesada. De resto, vai ser só mesmo um acabamento. Mas eu vou deixar para falar disso e mostrar as ilustrações com mais detalhes no vídeo que vem. Esse Estúdio Vlog então fica por aqui. Se você não conhece o canal, toda quarta a gente tem vídeos com dicas de escrita e desenho, comentários sobre cultura, arte e literatura. E aos sábados a gente tem a nossa série de exercícios de escrita criativa, Planos em Prática. Era isso para o vídeo de hoje, abraços e até a próxima.